Tá, meus irmãos? Já convido-os a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vai ser a continuação daquela última pregação, última vez que eu estive aqui em Marechal. Última vez, vamos ler de novo do 10 ao 18. A meditação no sermão passado foi somente sobre o inimigo, e hoje a gente vai ver a continuação dessa guerra espiritual. Quem é o inimigo? Nós já vimos, vamos ver as nossas peças de defesa. Esse sermão também separei em dois, no total são 8 peças que nós temos nessa armadura, 5 de defesa e 3 de ataque. Esse sermão vai ser só as peças de defesa que nós temos contra essa guerra espiritual que nós estamos. Então, Efésios 6, vamos ler todo do 10 ao 18. Assim diz o Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. A partir desse aqui vai ser a nossa meditação. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Vamos orar. Deus, chegamos, Pai, diante da Tua palavra, pedindo auxílio, Deus, Teu Santo Espírito. Se o Senhor não agir, Pai, certamente não iremos a nenhum canto, Pai. Te rogo, Pai, e clamo o agir do Teu Espírito, Pai, sobre mim, vai trazer a palavra, sobre meus irmãos, vão escutar a palavra, Pai. Derrama, Pai, o Teu Santo Espírito, que nosso ser, Deus, repouse em Ti, que o Senhor fale através da Tua palavra, Deus. Se nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. No início da outra pregação, eu pedi para os irmãos pensarem em alguma guerra. Não sei se vocês lembram, então peço que os irmãos, de novo, pensem em qualquer guerra. Seja a Primeira Guerra Mundial, seja alguma guerra de algum filme que você já viu, porque era isso que Paulo tinha em mente. Quando ele escreveu essa carta, nesse momento do final da carta de Efésios, ele tinha em mente uma guerra. E por que ele escreve sobre guerra? A guerra espiritual. A carta de Efésios é maravilhosa. Essa semana eu reli para lembrar de novo. Do capítulo 1 ao capítulo 13, ele traz uma doutrina sólida, nossa eleição, nossa salvação em Cristo. E do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vem tratar de coisas práticas. Ele traz sobre como viver nesse mundo, uma vida no Espírito como uma vida de santidade, o relacionamento de casamento, filhos e trabalho. E ele fala, são nessas coisas, na prática, é que a guerra acontece. Ele tinha em mente isso. E é assim que ele conclui. Ele fala, quanto ao mais, ele conclui dizendo, não vai ser fácil, porque existem inimigos poderosos tentando nos impedir de viver plenamente a vida cristã. Por isso que ele escreve isso no final. Depois de dizer tudo, essa maravilha que é a carta de Efésios, resta dizer uma coisa: estamos em guerra. Uma guerra espiritual, uma guerra necessária e uma guerra feroz. Lembra aquela guerra que eu pedi para vocês pensarem no início? Guerra é algo sangrento, é algo que um tenta destruir o outro, e é nessa guerra, no momento que a gente se converte, que a gente é jogado. Uma guerra entre nós e Satanás. Uma guerra difícil, uma guerra pesada, uma guerra também sanguinária, qual Satanás tenta nos destruir.
E ele cita também que ele fala, logo no início ele diz, sede fortalecidos no Senhor. Logo no início Paulo fala, estamos em guerra. Mas ele já diz, aqui está o segredo da guerra. Não chegue com suas próprias forças. Ele fala, sede fortalecido no Senhor, revestivos de toda a armadura de Deus. Quero que você imagine agora Davi conversando com Saul sobre Golias. Imagine Davi falando assim, Saul, com a minha funda ninguém pode, deixe comigo que eu vou lá, que eu vou matar esse gigante. Não é isso que ele fala. Então, ele nos ensina também que ele olha para Golias e ele fala, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E assim nós devemos nos chegar nessa guerra também assim, com a certeza de que o Senhor vai nos dar força, o Senhor nos vai capacitar. Eu vou ler no final uma oração, mas que diz o seguinte, meu ser repousa na tua força. Essa deve ser a intenção do nosso coração nessa guerra, não depender das nossas forças, mas o nosso ser depender das forças de Deus. Logo em seguida, do 11 a 12, ele mostra quem é esse inimigo. Vimos no sermão passado que ele é um inimigo poderoso, um inimigo astuto. Vimos que ele tem um exército também e tenta fazer o maior estrago possível nas nossas vidas. Mas também vimos que ele é um inimigo que já está vencido, já está derrotado. A cabeça da serpente foi esmagada na cruz. Agora o que nos resta é batalhar as pequenas batalhas. A guerra já foi vencida. E aí ele entra, logo em seguida também ele repete, ele fala no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele repete sobre essa questão da armadura. E aqui eu quero que os irmãos botem um óculos e a gente vai enxergar essa armadura como sendo Cristo. Cada aspecto da armadura é Ele. Paulo está dizendo aqui, revistam-se de Cristo. E aí ele entra no 14, ele já fala qual é a primeira peça dessa armadura. Ele fala, estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Essa é a primeira peça da nossa armadura, uma peça de defesa. Então, Paulo tinha em mente, ele estava preso em Roma. A gente não sabe se era naquele texto que a gente acabou de ler, mas ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta e ele certamente via soldados romanos passando para cima e para baixo. E ele usou essa ilustração e trouxe para a gente. Então, ele tinha em mente, esse cingindo-vos era um cinto que o soldado romano usava para sustentar tanto a couraça quanto a espada. E ele quer dizer assim, quando ele fala isso, ele quer dizer, se defendam contra as artimanhas de Satanás, com a verdade de Deus, escrita em sua palavra, personificada em Cristo Jesus. Como fala em João 1, no princípio era o verbo, mas na frente, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Job, que ele cita que os inimigos podem nos atacar, mas não podem nos dominar se estivermos fundamentados e sustentados em Cristo e a sua palavra. Essa verdade, então, meus irmãos, deve dominar a nossa vida, deve conduzir a nossa vida, deve ser a base para a nossa vida. Então agarre-se a essa verdade, conheça a verdade, ame-a, viva por ela, permaneça em Cristo, que é a verdade. E fique firme contra as ciladas do diabo. Logo em seguida, no mesmo versículo 14, ele cita a segunda peça, que é vestindo-vos da couraça da justiça. Então essa couraça, como Paulo olhava, o soldado romano, era uma colete de metal que os soldados romanos usavam para proteger os órgãos vitais, o coração, o pulmão, o peito, essas coisas. Paulo quer dizer, protejam-se das acusações de Satanás com a justiça de Deus conquistadas a nós por Cristo. Lute contra Satanás dizendo que ele não tem poder de nos acusar, porque somos justos diante de Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, versículo 31 ao 34.
Romanos 8, 31, 34. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como o Salmos 25, versículo 7 diz, Deus não nos olha segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. Então a justiça de Deus, nossos pecados nele, a sua justiça em nós, declarado justos. Satanás não tem do que nos acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então fiquem firmes com a justiça de Deus contra as ciladas de Satanás. No versículo 15, ele continua falando da terceira peça que nós temos, que é calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, o que Paulo tinha em mente era uma sandália que o soldado romano utilizava, que tinha alças fortes, e na sola dessa sandália tinha como se fossem cravos, para eles não escorregarem no campo de batalha, ficarem firmes. Então também para evitar, naquela época, o inimigo jogava muita coisas afiadas no terreno, então com isso os soldados eles caminhavam de forma firme. E Paulo quer dizer, pensando nessa questão de sandália, dizendo isso, com o Evangelho vocês ficarão firmes e não deslizarão contra as ciladas do diabo. É no Evangelho, meus irmãos, que nós estamos sobre a rocha, que é Cristo. O entendimento experimental do Evangelho nos coloca nessa posição. E que Evangelho é esse? O Evangelho de Jesus Cristo. Seu nascimento para cumprir a promessa. Sua vida em perfeita obediência. Sua morte pelos nossos pecados, quando ele diz na cruz, está consumado, a dívida foi paga. E a sua ressurreição para carimbar no nosso peito, justificados. Esse é o Evangelho. Nós devemos saber, ter o entendimento, mas ter o entendimento experimental desse Evangelho. Então, com esse Evangelho, nós ficaremos firmes, meus irmãos, contra as ciladas do diabo. E ele fala também que é o Evangelho da paz. Então, o Evangelho que nos traz paz com Deus. Lembre antes de você ter paz com Deus. Quem não tem paz é inimigo. Então, o Evangelho nos coloca nessa posição de sermos aliados de Deus nessa guerra. Olha que maravilha. Nós estamos numa guerra e o meu aliado é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Quero que os irmãos pensem na Segunda Guerra Mundial. Imagina, de um lado do campo de batalha está os soldados nazistas, do outro lado do campo de batalha estão os soldados ingleses. No meio do campo de batalha tem um rapaz. E desse lado estão os soldados ingleses, desse lado os soldados nazistas. Tem um rapaz no meio. E ele está com um uniforme de soldado, mas ele usa dois uniformes. De um lado, desse lado são os ingleses, desse lado está o símbolo nazista. E desse lado aqui está o símbolo inglês. Então, dos dois lados, ele tem inimigos. E você olha assim, rapaz, qual é a chance que esse cara tem? Primeiramente, você iria pensar assim, isso é um louco. Vai morrer assim, os dois exércitos vão meter bala nele, porque para os dois eles são inimigos. Então, meus irmãos, não são assim uns ímpios também. Satanás é seu inimigo. E faz de tudo para ele ter uma vida imoral. E Deus também é seu inimigo. Pela multidão dos pecados que cometem, está pronto para derramar a sua ira sobre essas pessoas que não têm paz com ele. No versículo 16, ele cita outra peça, que é embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo romano, ele tinha mais ou menos, um dos escudos romanos, esse que Paulo tinha em mente, era um escudo grande, mais ou menos 1,5 m de altura, 80 centímetros de largura. E Paulo fala isso de apagar os dardos inflamados, porque muitas vezes nas batalhas, os romanos na frente do escudo botavam peles de animal. Então eles molhavam, antes da batalha eles molhavam, porque uma das técnicas era encher uma flecha de piche, incendiar e jogar sobre os inimigos para tocar fogo. Então quando aquela flecha batia no escudo, o escudo molhado com a pele de animal, ela apagava. Então a primeira coisa, meus irmãos, que a fé faz nessa nossa batalha é identificar o pecado. Então, ele nos mostra, a fé nos mostra a feiura do pecado por trás das cortinas. Então, quando você vê uma coisa, a primeira coisa que a fé faz é: ih, rapaz, isso aí é pecado, isso aí é errado. A fé dá um estalo na gente e nos mostra isso. Então, e a fé, logicamente, fé em quê? Fé em Cristo. A fé deve estar fundamentada em Cristo. Ele é o escudo que nos protege. Um teólogo diz: nenhuma batalha planejada pelo mais talentoso estrategista do inferno pode vencer a fé. Todos os seus dardos inflamados caem por terra ao bater contra esse escudo. E esses dardos, o que são esses dardos inflamados do maligno? São todas as artimanhas e todos os ataques que Satanás traz com a gente. Um deles ele tenta nos seduzir ao pecado. Muitas vezes vem aquela flecha e fala: isso é besteira, eu posso fazer só um pouquinho, vou assistir só um pouquinho disso, ou vou fazer só um pouquinho disso. Não, rapaz, isso é leseira dessa igreja, rapaz, faça isso, não faz mal não, isso é um dardo inflamado. Muitas vezes ele lança um dardo tentando nos impedir as nossas disciplinas espirituais. Você está muito cansado, rapaz, para que vai orar hoje? Ou eu já fui para a igreja no domingo, já não preciso ler, não preciso orar. No próximo domingo, só dia de domingo mesmo que eu vou tocar na Bíblia. Muitas vezes ele lança esse dardo. E também a respeito de Deus. Por que Deus quer a sua glória? Isso é injusto. Deus não deveria fazer isso comigo. Isso é um dardo inflamado que ele traz. O Russell Shedd, ele traz também que esses dardos são muitas vezes aqueles pensamentos loucos que vem na nossa cabeça de vez em quando, que não tem nada a ver com a fé cristã, não tem nada a ver com o que a gente crê, não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, mas muitas vezes vem um pensamento de forma repentina na nossa cabeça. Isso são os dardos inflamados. Então nós devemos levantar o escudo da fé e falar: não é isso que eu creio, não é isso que Cristo ensina, não é isso que eu quero, e apagar esse dardo inflamado. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós somos como um soldado que vai à guerra sem um escudo. E existem 1000 flechas sendo lançadas sobre nós e nós não temos como nos defender. Quando muitas vezes nós fazemos o que não presta, vemos o que não presta, falamos o que não presta, toda vez que pecamos, meus irmãos, nós abaixamos esse escudo da fé. Nós nos tornamos, nem que seja por 1 segundo, 5 segundos, ateus práticos. Cristo não existe, a Bíblia não existe, estou nem aí para os mandamentos. Abaixamos o escudo, pecamos, vivendo como se as coisas espirituais não existissem. Então, meus irmãos, levantem o escudo da fé em Cristo, fortificados nele, e vamos apagar esses dardos inflamados do maligno. Também, por último, ele cita: tomai também o capacete da salvação. O capacete romano era uma chapa de metal muito resistente, e Paulo quer dizer: lutem contra qualquer tipo de desânimo com a esperança da salvação. Tomai o capacete da salvação, lutem contra qualquer tipo de desânimo com o capacete da salvação. Quem já leu o Peregrino está lembrado de uma parte que está o cristão e o seu amigo, eles estão andando pelo caminho estreito, aí eles olham para um caminho que parece ser mais fácil de andar,
eles pegam esse caminho e vão acabar nas terras do gigante do desespero. E esse gigante pega o cristão e o seu amigo, leva para o seu castelo, que é o castelo da dúvida. E lá eles jogam na prisão, eles são espancados dia e noite durante semanas. E quando o cristão e o seu amigo já estão desfalecendo, já estão abandonando as esperanças e a peregrinação, o espírito deles estava abatido. Uma noite eles oram, na manhã seguinte, quando eles acordam, eles lembram de uma chave que eles têm no peito, que a chave foi capaz de abrir todas as portas do castelo, tirar ele das terras do gigante e botar eles de volta no caminho estreito. Essa chave se chamava esperança da salvação, esperança de vida eterna. Então, por que estás abatido, ó minha alma? Muitas vezes nós paramos para pensar, já desistindo da fé, de que a minha vida cristã é péssima, não consigo obedecer os mandamentos. Olhe para a esperança da salvação. Quando muitas vezes uma tristeza, uma angústia toma conta da nossa alma, tomar o capacete da salvação. Tem esperança de vida eterna. Olhe para a cidade celestial, se conforte. Confesso aos irmãos que eu nunca passei por algo que destruiu a minha alma de tristeza. Mas eu rogo a Deus que no dia que isso aconteceu, eu tenha fé de aplicar essa verdade. Se você já passou, pense, e se você está passando, aplique essa verdade. Pense na cidade celestial, meus irmãos. Já ouvi que ele cita que logo não precisaremos mais desse capacete. Logo estaremos com Cristo na cidade celestial, meus irmãos. Nossa batalha nesse mundo terá terminado. Reinaremos com o herói da guerra, Jesus Cristo. Estaremos diante do trono de Deus, louvando o Cordeiro, que nos conduzirá às fontes de água viva, para sempre nos aquecendo pelo seu sorriso, banhados por sua glória, banqueteando em sua presença. Se confortem nisso, meus irmãos. Tomem esse capacete da salvação. Logo esse dia chegará. Tudo nessa terra haverá passar e a gente reinará com ele, meus irmãos. Em conclusão, vimos que tudo é Cristo. Cada peça dessa armadura, nós devemos nos revestir dela como um todo. Então, para você que é crente essa noite, essa armadura é sua desde a sua conversão. Desde o momento da sua conversão, você já põe essa armadura. O próprio Espírito Santo bota em você essa armadura, essas verdades. Nós devemos diariamente desenvolvê-las através de oração, através de meditação, através de leitura, através do culto, através de comunhão com os nossos irmãos, assuntos espirituais, desenvolver essa armadura. Uma coisa prática, confesso que aconteceu durante essa semana que eu estava revisando, veio esse dardo inflamado. E aí eu peguei essa base desse texto e eu fiquei citando cada peça da armadura. Isso foi dando um refrigério para a minha alma. Então, quando você for tentado, pegue esse texto de Efésios 6, lembre cada peça dessa. Eu tenho o Evangelho da Paz, eu tenho a couraça da justiça, a verdade, eu estou cingindo com a verdade, o capacete da salvação. Na próxima pregação vai ser sobre a espada do Espírito também, que é maravilhosa. Então desenvolva, meus irmãos. Essas peças são essenciais para a nossa defesa e para que a gente fique firme contra as ciladas do diabo. Então hoje, para você hoje que não é crente, a aplicação é que hoje você é convidado a se alistar nessa guerra. Sua situação ela é a pior possível. Sua situação é aquela do soldado que tem dois inimigos. Tem um inimigo escravo de Satanás, inimigo do Deus Todo-Poderoso, que não vai te atacar com bombas ou com granadas, mas sim com sua ira, e vai te lançar no inferno para sempre. Mas há esperança. Hoje, há esperança para você. O Evangelho de Cristo pode mudar a sua posição. Você pode se tornar um aliado de Deus, ter paz com Ele. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo, escute seus termos e se aliste. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Amém. Eu convido os irmãos a orar. Nesse momento eu tomei a liberdade de pegar uma oração puritana, que é exatamente esse contexto. Então eu vou usar ela como base. Vamos fazer dela a nossa oração. Oremos. Ó tu, Senhor, cuja promessa é bálsamo, cada toque é vida. Chega perto da tua igreja, do teu guerreiro cansado. Refrigera-me para que eu erga novamente para enfrentar a luta. E jamais me canse até que o inimigo seja afastado. Dá-me comunhão contigo tal que eu vença Satanás, a carne, o mundo e a descrença. Dá-me beber da fonte eternal que jaz em teu imutável e eterno amor. Então minha alma jamais fraquejará, meus pés não hão de vacilar. Minha espada nunca descansará, meu escudo jamais enferrujar. Meu capacete não será esmagado, a couraça jamais cairá, pois meu ser repousa na tua força. Meu ser repousa na tua força. Amém.